Bom, pessoal, meu nome é Celso, então... Boa noite. Agora sim, né? Agora sim. Bom, então meu nome é Sofia, para quem não conseguiu ouvir aí. O tema da nossa palestra de hoje é o perdão como forma de libertação. É baseado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira coisa que eu queria começar falando nessa palestra é que a gente olhasse para essa imagem. Essa imagem é uma imagem de Davi, de Michelangelo. É uma estátua de mármore, a gente é pedra. Eu coloquei essa imagem com as pessoas ali restaurando para a gente ter uma ideia de tamanho, né? Ela é maior que esse teto, ela vai acima desse teto. Ela é uma imagem uma estátua que tem até os pés, então ela é realmente muito alta. E quando a gente olha para essa imagem, é o que chama a atenção. É uma imagem de pedra, é uma estátua, e se a gente for olhar a perfeição com que Michelangelo, né, fez, ele consegue dar a definição ali do abdômen do Davi, todas as curvas do corpo ele conseguiu talhar, né, em mármore, a voltinha do cabelo, se a gente reparar a mão, eu não sei se dá para ver daí pela resolução da imagem, mas a mão aparece ali um tendão, e aparece até uma veia ao lado ali. Então, realmente é um trabalho que foi um trabalho impressionante, né, de Michelangelo. E talvez o mais impressionante desse trabalho foi que ele fez essa estátua em um bloco de mármore só. Ele pegou um bloco de mármore, uma pedra gigante, toda, né, sem forma, e foi lá com seu instrumento de escultor, e fez Davi, com toda essa perfeição que a gente está vendo. E um dia chegaram para Michelangelo e perguntaram, né, mas como é que tu conseguiu fazer essa imagem com toda essa perfeição a partir de um bloco de mármore? E ele respondeu, bom, eu fiquei encarando aquele bloco de mármore até que eu enxerguei Davi dentro dele. Depois que eu enxerguei Davi naquele bloco de mármore, foi fácil, foi só tirar tudo aquilo que não pertencia a Davi. Tudo aquilo que não era Davi no que eu estava enxergando, eu fui lá e tirei, né, com o meu instrumento e consegui chegar nessa imagem aqui, que é a imagem de Davi de Michelangelo. E o que isso tem a ver com a nossa palestra de hoje, né, que é sobre perdão? A gente vai chegar lá. Antes, eu queria falar sobre uma parábola que está no Evangelho, no capítulo seguinte, no capítulo 11. E é uma parábola, uma história que Jesus conta aos apóstolos. Ela está lá no Evangelho de Mateus, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. E a parábola, Jesus diz assim, né, o reino dos céus, ele se assemelha a um rei que decidiu prestar contas com seus servidores, né, com seus súditos. E esse rei começa a chamar as pessoas, né, para prestar as contas, até que em algum momento trazem para ele uma pessoa que está devendo 10.000 talentos. Para vocês terem uma ideia, se a gente fosse colocar na moeda de hoje, seriam vários e vários e vários milhões de reais. 10.000 talentos. Era uma dívida praticamente impagável, né, naquela época, e hoje também. E esse servidor, então, é levado ao rei, e o rei, vendo que ele não tinha como pagar aquela dívida de 10.000 talentos, ele diz, então, vendam ele, sua mulher, seus filhos e todas as suas posses. Né, isso para tentar pagar aquela dívida que ele tinha, aquela dívida enorme, que fossem vendidas naquela época, né, se vendiam as pessoas como escravos, então que fosse vendida a ele e toda a sua família e todas as suas posses para que se tentasse pagar aquela dívida que ele tinha com o rei. Aquele servidor desesperado se joga no chão chorando, se ajoelha e pede, Senhor, por favor, tem paciência, eu vou te pagar aquilo que eu devo. E o rei, tomado de compaixão, olha para aquele servidor e diz, não, tudo bem, pode ir, a tua dívida ela está perdoada. E aquele servidor sai aliviado, né, nossa, perdoou minha dívida toda, me libertou, posso ir. E aquele servidor sai, e quando ele está voltando para casa caminhando, ele vê um companheiro dele, que ele não via há algum tempo, e aquele companheiro está devendo a ele 100 dinheiros. O que, se a gente for colocar nos dias de hoje, seriam alguns milhares de reais. Vamos colocar 10.000 reais para ter um número, mas era uma dívida que era muito, 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 muito menor do que a dívida que ele mesmo tinha com o rei, né? E ele olha aquele companheiro dele, sai correndo, pega ele pelo pescoço e fala, pague o que me deve. E aquele companheiro se joga no chão, se ajoelha chorando e diz, Senhor, por favor, tenha paciência,
que eu vou te pagar. E o servidor naquele momento nem quer ouvir o que ele tem a falar e falar, tu não vai me pagar, então vai preso até que tu pague a dívida que tu tem comigo. As pessoas que estavam passando na rua viram, né, aquilo acontecendo, voltaram lá para o rei e contaram para o rei, olha, aquele servidor que saiu daqui agora há pouco, né, que você tinha perdoado aquela dívida de 10 mil talentos, encontrou o companheiro e o mandou preso. E o rei manda chamar de volta aquele servidor. E ele diz, servo mau, não terias tu o dever de perdoar o teu companheiro que te devia, assim como eu também perdoei a tua dívida? Já que não perdoou, então agora tu também vai preso até pagar a tua dívida. E aí o rei manda prender o servidor. E Jesus diz que nosso Pai, né, Deus que está no céu, ele age mais ou menos assim. Ele vai nos cobrar a nossa dívida se a gente cobrar também as dívidas do nosso próximo. E a primeira coisa que chama atenção quando a gente escuta essa parábola é sobre a dívida, né, que o servidor tinha com aquele rei. A dívida de 10 mil talentos, que é um paralelo talvez com a dívida que a gente tenha com Deus, com o Criador. Talvez se a gente for colocar em pratos limpos, for listar toda a dívida que a gente tem com Deus, com a criação, talvez a nossa dívida seja próxima ao impagável. Porque quantas vezes a gente não mentiu, quantas vezes a gente já não enganou, quantas vezes a gente não olha só para o nosso umbigo e esquece da outra pessoa que está ali, quantas vezes a gente faz alguma coisa que nos traz benefício, mas acaba prejudicando o outro. E não falando nem só dessa existência, o que nós fizemos nas nossas existências anteriores? Se estamos aqui hoje, esse é um planeta de provas e expiações, né, numa transição para um planeta de regeneração, mas se estamos aqui hoje é porque provavelmente tivemos muitas faltas, né, contraímos muitas dívidas em existências anteriores. Por isso que a gente está aqui hoje nesse planeta. E essa é a primeira coisa que chama atenção, só que a gente é muito rápido em julgar o outro, né, a gente é muito rápido em julgar uma falta do outro com a gente, e condenar aquela pessoa, e a gente esquece que provavelmente a nossa dívida com a criação, aquilo que a gente tem a resgatar, é muito, muito, muito maior, né, do que uma simples falta que alguém tenha cometido com a gente. E a segunda coisa, né, que chama atenção é sobre como a gente será cobrado na mesma medida que nós cobramos o outro. Porque reparem que quando o rei ele chama aquele servidor, o que ele quer para pagar aquela dívida? O que chegaria o mais próximo para pagar aquela dívida? Vender ele, a sua mulher, seus filhos e todas as suas posses. Mas quando o servidor, né, perdoado sai e pede para o companheiro ser preso, quando o rei chama de volta, o que ele diz? Então tu também vai ser preso. Né? Como tu mandou o outro lá ser preso até pagar a sua dívida, tu também vai preso até pagar a sua dívida. E isso não é vingança, isso não é... Vou me vingar do que fez. Não, isso é para que a gente possa ajustar nossa régua. Então, se a gente acha certo, quando alguém comete uma falta, que a gente tenha essa medida, que a gente seja implacável, que a gente cobre, que a gente vá atrás, então nós também seremos cobrados a nossa dívida, para que a gente possa entender, será que essa régua que eu estou usando realmente faz sentido? Quando ela se aplica a mim, eu ainda acho que ela está certa? Eu ainda acho que a gente tem que ser cobrado dessa forma? É por isso que a gente recebe com a mesma rigidez, né, que a gente faz, para que a gente possa ajustar a nossa régua. Então, a primeira lição dessa parábola é que a gente possa perdoar para que também sejamos perdoados. Né? O próprio capítulo 10, ele é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão também misericórdia. Só que a gente, não é esse, né, o único motivo pelo qual a gente tem que tentar perdoar a falta dos outros. Tem mais um motivo, tem mais um ângulo do perdão, que ele é bem interessante. E a gente muitas vezes não consegue olhar para ele. Porque a gente acha que perdoar o outro é liberar ele das faltas que ele cometeu. E a gente, na verdade, a gente não tem esse poder. Né? Só Deus pode liberar alguém, só Deus pode julgar alguém, e só Deus sabe o que vai ser preciso para resgatar aquela falta. A verdade é que quando a gente perdoa alguém, a gente não está liberando ele das faltas dele. A gente está nos libertando.
O Haroldo Dutra Dias é um expositor espírita, eu estava vendo uma palestra deles esses tempos. Ele tem uma analogia que é muito boa, eu acho, para essa questão. Ele fala que quando alguém faz alguma coisa com a gente, nos ofende, nos trai, nos machuca, nos fere, essa pessoa coloca uma algema no nosso punho. Uma algema só um lado da algema. O que a gente faz com isso? Depende de nós. A gente pode continuar andando com aquela algema pendurada no braço, ou a gente pode escolher o caminho do ódio, da vingança, de querer o troco e pegar o outro lado daquela algema e colocar naquela pessoa. E aí a gente se algema àquela pessoa que nos fez o mal e fica algemado com aquela pessoa e segue o nosso caminho, sabe-se lá por quanto tempo, algemado àquele mal. Emmanuel foi o mentor espiritual de Chico Xavier, né, enquanto ele esteve encarnado aqui. Emmanuel, ele nos diz, no livro Alma e Coração, ele nos diz justamente que o mal, quando a gente, né, quer o mal do outro, quando a gente responde aquela ofensa com o mal, a gente está deixando de nos libertar daqueles laços. E quando a gente responde com ódio, quando a gente responde, né, com ressentimento, a gente está carregando com a gente mesmo explosivos e veneno. Ele fala os explosivos do ódio e o veneno da mágoa. Porque ódio e mágoa não faz mal para o outro. Talvez se a gente, enfim, vamos lá, nos vingamos e fizemos mal para ele, ok, mas vai fazer muito pior para nós. Vai fazer muito pior, né? E Emmanuel nos diz isso, os explosivos do ódio e o veneno da mágoa, eles terminam com a tua própria existência. Eles corroem a tua própria força, eles acabam com o teu próprio espírito. E quando a gente consegue perdoar, Emmanuel nos diz que a gente consegue, enfim, liberar, né, esse mal e consegue seguir. E ele diz que se a gente não faz isso, é como se nós mesmos pegássemos uma lâmina e enterrássemos no nosso próprio coração, quando a gente resolve se vingar. Só que a gente não consegue fazer isso, né, porque a gente acha que a gente está libertando o outro. E aí muitas vezes a gente acaba colocando essa algema e nos prendendo ao outro. E a gente fica por longos e longos períodos presos àquele ódio, como Pedro e Camilo, são personagens do livro No Mundo Maior, de André Luiz, né? André Luiz também ditou livros para Chico Xavier psicografar. E Pedro e Camilo, eles se conheceram quando Pedro era criança, Camilo já tinha um pouco mais de idade, e o Camilo, ele abrigou o Pedro para trabalhar com ele na loja dele, né, e para meio que cuidar dele, meio para ser tutor dele. E Pedro ficou na oficina, né, com Camilo trabalhando até os 18 anos. Quando chega os 18 anos, Pedro chega, né, para o Camilo e pede pagamento. Eu queria que tu me pagasse todos esses anos que eu passei aqui trabalhando contigo. Né? Afinal, até agora, eu estou aqui desde criança te ajudando na loja e até agora eu não recebi nada, então eu queria que me pagasse retroativo. E Camilo olha para ele e diz, não vou te pagar, eu tive muito gasto contigo, eu te acolhi aqui, tu era uma criança, quando adolescente, além de, né, despender dinheiro, eu despendi energia, eu te tratei como um filho, eu cuidei de ti, eu não vou te pagar nada, eu vou, a partir de agora, tu vai ter um cargo aqui na loja, tu vai ter uma boa remuneração sim, mas daqui para trás não vou te pagar nada. E Pedro fica muito irritado com aquilo, eles começam a discutir, e num momento de muita raiva, né, numa impulsividade, o Pedro assassina o Camilo, mata o Camilo, vai ao cofre, pega a quantidade que ele achava que era justa por todos aqueles anos que ele tinha trabalhado, até ali os 18 anos, vai embora e ninguém descobre o crime que ele cometeu, pelo menos não na Terra, né? E até porque no outro dia ele volta, enfim, ele chama a polícia, né? Ele finge que ele nem sabia o que estava acontecendo e ninguém descobre. Só que a vida não cessa, Camilo chega no mundo espiritual e o que ele quer? Vingança, né? É ódio contra aquele homem que ele acolheu e que assassinou ele. E Camilo, então, passa a seguir Pedro na Terra, obsediando, né, tentando prejudicar Pedro. E Pedro, dentro dele, tinha remorso por aquilo que ele tinha feito. Ele se sentia mal por aquilo que ele tinha feito. Então, ele passa a vida com um sentimento de angústia e tentando tirar aquele sentimento de dentro dele. Ele trabalha, ele faz fortuna, ele
sobe na sociedade, ele tem reconhecimento dos homens, mas mesmo assim, aquilo não tranquiliza o coração dele. Ele continua angustiado, Camilo continua ao lado dele. Ele casa com uma mulher, que é uma mulher até mais elevada, um espírito elevado que está na Terra. Eles têm 5 filhos, e esse casamento acaba trazendo um pouquinho mais de tranquilidade. A mulher consegue equilibrar um pouco a casa, mas mesmo assim, ele não consegue encontrar tranquilidade dentro dele. E aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento, né, de ressentimento, aquela culpa, vão consumindo ele junto com Camilo, que está ali ao lado dele no mundo espiritual, até que ele adoece. E a passagem do livro, justamente, né, o livro do Mundo Maior, é justamente quando André Luiz e sua equipe vão ao hospital. Pedro está no leito do hospital, Camilo ao lado, e eles vão lá tentar desfazer isso, vão tentar libertar aqueles espíritos, né, desse ódio, dessa disputa que eles estão ali. Mas, né, espera aí um pouquinho, se a gente parar ali para pensar. Como assim eles vão chamar um espírito superior para ir ali libertar Camilo e libertar Pedro? Pedro não cometeu um pecado? Pedro não assassinou Camilo? Ele não merece punição? Ele não tem que ser punido pelo pecado que ele fez? Essa foi exatamente a pergunta que João Apóstolo fez a Jesus no caso da mulher adúltera. Quando Jesus estava na praça conversando com os apóstolos, viu aquele burburinho, aquela multidão chegando, e chega aquela multidão enfurecida, joga a mulher no chão e fala, ó, essa mulher, né, uma mulher, ela é adúltera, ela é uma prostituta, a gente trouxe ela aqui para ser condenado. E eles já estão prontos, né, com as pedras na mão, porque naquela época era comum condenar tirando pedra em praça pública. E Jesus diz, ok, quem estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. E aí as pessoas, né, começam a se olhar, baixam a mão, opa, né, acho que não é bem assim, deu uma volta, vou embora. E Jesus olha para a mulher e diz, ninguém te condenou, eu também não te condeno, vás e não peques mais. Mas João, o apóstolo, pergunta, mas Senhor, não pecou ela? Ela não cometeu adultério, ela não está se prostituindo, ela não está realmente cometendo um pecado, né, à vista das leis divinas e das leis que a gente segue. Por que o Senhor não condenou ela? Né? Por que o Senhor não puniu ela? E Jesus fala, João, quem é tu para condenar essa mulher? Por acaso tu sabe o que ela passou para chegar até aqui? Tu sabe em que família ela nasceu? Tu sabe como os pais trataram ela? Sabe as provas, as tentações que ela passou? Tu sabe o que o marido dela fez com ela para que ela chegasse a essa situação? Quem é tu para dizer que ela merece condenação? E mais, né, diz Jesus, será que ela já não está sofrendo o suficiente? Será que ela, sendo escorraçada pelos homens, filhos, maridos, irmãos das mulheres, entre aspas, né, mais felizes, será que ela já não está sofrendo o suficiente? Será que de noite, quando ela está sozinha, será que o sofrimento que ela tem já não é o suficiente? E aí eu lembrei de um conto infantil, talvez vocês devam saber, devam conhecer, que é o da Bela Adormecida, né? Quando a gente é criança, nos contam a Bela Adormecida, é uma princesa que aos 16 anos, né, ela sofreu uma maldição e aos 16 anos ela fura o dedo num tear lá na costura e cai em sono profundo. E quando a gente escuta esse conto, né, quando a gente é criança, a gente é muito rápido em condenar aquela bruxa que amaldiçoou, né? Meu Deus, ela amaldiçoou uma criança e aos 16 anos ela se picou costurando e caiu em sono profundo. E assim como nós, crianças espirituais, somos muito rápidos em julgar, né, as outras pessoas. E aí a gente cresce e vem a Disney e lança o filme Malévola, não sei se vocês viram, um filme já um pouco mais antigo. E nesse filme nos contam a história daquela bruxa. Na verdade, aquela bruxa, ela era uma fada e ela cuidava do reino das fadas, né, para os humanos não invadirem o reino das fadas. E isso vai, né, ela segue nessa proteção ao reino das fadas até que ela se apaixona por um homem. E ela vive uma história de amor com aquele homem, só que, né, humanos, ambiciosos, o rei não quer que aquela fada esteja ali, o rei quer ter domínio do reino das fadas também. Então o rei faz uma proposta, ele diz, quem matar aquela fada, quem matar a Malévola, vai ser o próximo rei, vai casar com a minha filha, princesa,
e será o próximo rei. E aquele homem, por quem a Malévola tinha se apaixonado, trai ela, tenta matar ela, não consegue, corta as asas, né, leva o rei às asas para dizer que matou ela, casa com a princesa e a princesa engravida. E aí a Malévola lança um feitiço, né, amaldiçoando a princesa. E aí a gente para pensar, acho que duas situações, né, nesse filme. A primeira, será que nós, no lugar dela, se o amor da nossa vida, aquela pessoa que a gente era apaixonada, nos traísse e tentasse nos matar, casasse com outra, para que tentasse tomar o reino, será que a gente não faria igual ou não faria talvez até pior? Será que a gente pode realmente julgar tanto assim aquela pessoa? E a segunda coisa, para quem viu o filme, para quem não viu, depois veja, é que, em geral, né, por trás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Ela foi uma pessoa ferida e ela respondeu ferindo. Mas independente do fato de que está errado, sim, o que ela fez, ela consegue regenerar ao longo, né, do filme, ela consegue se tornar boa novamente, ela consegue ter uma atitude boa com aquilo ao final. E é isso que Jesus termina falando para João. Ele diz, João, eu não condeno, eu prefiro não condenar o pecador pelo pecado. Eu condeno sim o pecado, está errado, mas eu não condeno o pecador, eu não condeno aquela pessoa por aquele pecado que ela cometeu. Porque até a mais dura semente, ela contém o germe divino. Ou seja, né, todos nós somos centelha divina. Isso está lá no livro dos Espíritos, os Espíritos falam isso para Kardec. Todos nós somos centelha divina, todos nós temos Deus dentro da gente e todos nós temos a capacidade de sermos bons. Por mais duro que seja a semente, né, por mais ferido, por mais que a gente tenha uma casca em volta de nós, a gente tem sim a capacidade de germinar, né, de criar e ser bom a partir disso. E foi mais ou menos isso que o espírito elevado que foi visitar Pedro e Camilo falou naquele momento. Aquele espírito, ele chegou, né, no hospital. O primeiro, ela aparece para Pedro, e Pedro acha que é Maria, né, mãe de Jesus, aquela luz, ele acha que é Maria. Ele diz, mãe, por que você veio me visitar? Eu não mereço, eu matei um homem. E ela diz, sim, meu filho, eu sei. E ela, né, deixando perceber que ela sabia o que estava se passando dentro dele, ela fala assim, você, Pedro, você supôs fazer justiça pela própria mão, quando só o que fez foi expandir a cólera, expandir o ódio que aniquila a existência. Por que razão, meu filho, você pretendeu equilibrar a vida provocando a morte? Ou seja, né, porque você achou que estava equilibrando as coisas da vida provocando a morte de alguém? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha à espera no Pai, no Supremo Doador da vida? Né? Então, tentando achar justiça, tu foi lá e cometeu um crime. Tu achou que estava errado ele não te pagar por todos aqueles anos que tu tinha trabalhado lá com ele, e aí tu foi lá e resolveu cometer um crime achando que isso é justiça. Né? Eliminou o corpo de um amigo, que se fez incompreensível e duro, sim. Todavia, desde esse instante, ouves dentro de ti a consciência divina e tens vivido triste e infeliz, de alma presa à da própria vítima, né, que eliminou o corpo físico, mas continuou algemado ao seu próprio corpo. Destruiu a paz de um companheiro e perdeu a tua própria tranquilidade. Suprimiu o veículo físico, mas ele se algemou ao teu, né, ao teu corpo. Cuidava do teu próprio direito, achando que estava cuidando do teu próprio direito, tu entortou o teu destino, fazendo uma curva na tua existência que podia ser reta e iluminada. Temendo a ti próprio, né, buscaste refúgio no trabalho, conseguiu dinheiro, conseguiu uma posição social, mas percebeu que isso, né, nunca te pacificou o ser, isso nunca te trouxe paz. E percebeu que a posição entre os homens muitas vezes não quer dizer nada porque te sentes mais triste, mais desamparado, né? E Pedro começa a chorar, enfim, pede perdão. E ele então é levado por esse espírito para regeneração, para ser regenerado, para que ele possa trabalhar pelo seu melhoramento, para que ele possa resgatar aquilo que ele havia feito com Camilo. E aí o espírito olha para Camilo, que está ali parado do lado, né, sem mexer uma pálpebra, está ali parado, só olhando a situação com aquele ódio. E o espírito olha para Camilo e diz, e tu, o que fazes? E o Camilo respondeu, ué?
O que uma vítima que nem eu pode fazer se não odiar? Né? Eu sou a vítima aqui, o que tu queria que eu fizesse? E o Espírito fala, a condição de vítima, ela não te confere santidade. Tu valeu da tua condição de vítima para semear no teu próprio destino, ruína e miséria, trevas e destroços. Sem dúvida, Pedro te feriu sim, em momento de loucura, perdido na ilusão. No entanto, tu, pai de família que era, homem prudente que parecia ser, não encontrou dentro do teu espírito nem um pouquinho de piedade para tentar desculpar ele. Há 20 anos está ao lado dele, enfiando veneno, né, numa postura de chacal, de lobo, esperando a presa. Podendo conquistar a laura dos vencedores do Cristo, né, podendo perdoar, seguir o caminho de Cristo, preferiu o punhal da vingança. Onde esbarrará você no seu destino, né, em que muralha de angústia será algemado pela justiça de Deus? E Camilo ainda continua irredutível. O Espírito leva ele ao lar de Pedro, onde ele viu a mulher, os 5 filhos, inclusive o filhinho pequeno perguntando pelo pai, né, onde estaria o pai, tinha desencarnado, mas eles ainda não sabiam. E o Espírito fala para Camilo, esse é o lar que Pedro, o criminoso, Pedro que cometeu um crime contra ti, instituiu para tentar criar o Pedro renovado. Aqui ele trabalha exaustivamente para se retificar perante a lei. Assumindo, né, compreendendo que ele tinha uma responsabilidade terrível, que ele fez um golpe, que ele realmente cometeu um crime, ele se forçou em uma atividade de trabalho, acabou destruindo o próprio corpo, né, com a mágoa e com aquilo que ele tentou fazer. Mas se ele cometeu sim uma falta grave, ele tem feito o possível para se erguer numa vida nobre e útil. Amparou a mulher, se casou com ela, recebeu 5 espíritos, né, 5 filhinhos, e tem se esforçado para, através do trabalho honesto e da educação, manter eles no caminho do bem. O Pedro, ele cresceu, né, no círculo de dinheiro, no círculo social, mas ele já descobriu que isso não soluciona os problemas do destino. Ele tem vivido doente, infortunado e aflito. Apesar disso, ele tem a seu crédito, a seu favor, o serviço que ele realizou com boas intenções. O reconhecimento de uma companheira e a prece de 5 filhos agradecidos. E quanto a ti, o que tu fez? Faz precisamente 20 anos que tu não tem outro propósito, senão o de acabar com ele. Né? O esforço do ódio tem sido teu objetivo exclusivo dos teus instintos durante todo esse tempo. Valeu a pena? Valeu a pena ser vítima? Valeu a pena passar pela dor que poderia te ensinar alguma coisa para descer tanto na escala da vida? O Espírito pergunta a Camilo. E Camilo fala para esse Espírito, né? Ele diz, mas eu quero ser bom. Eu tentei ser uma pessoa boa. Eu tentei ser uma pessoa boa e, entretanto, eu sofro. Olha só o que eu passei, né? Olha tudo que eu passei. Se Deus ele é compassivo, por que ele me deixou desamparado? É a pergunta que Camilo faz para o Espírito Superior. E o Espírito fala, mas quem de nós, meu amigo, pode entender todo o significado do sofrimento? Perguntas tu a razão, porque permitiu o Senhor que tu atravessasse essa prova dura. Não seria o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o levam a botar o barro no fogo para fazer o vaso? Né? O oleiro pega barro e vai ali criar o vaso, para isso tem que cozinhar aquele barro em fogo, em altas temperaturas para poder moldar. E não seria o mesmo que perguntar ao artista o propósito que leva ele a martelar a pedra bruta para tirar a obra-prima da estátua? E aí a gente volta para Michelangelo e o início da palestra. Será que, assim como Michelangelo encarou aquele bloco de mármore até ver Davi, aquela perfeição de Davi, e martelou as partes que não serviam a Davi para que pudesse fazer, né, aquela perfeição, aquela estátua toda detalhada, como a gente viu no início da palestra? Será que Deus não faz a mesma coisa com a gente? Será que Deus não olha para nós, pedras brutas que somos ainda, né, com tantas coisas a melhorar, e não enxerga dentro de nós a perfeição da criação divina? E será que, assim como um escultor, ele não nos martela para tirar aquelas partes, justamente aquelas partes que não nos servem mais? Será que não é isso que ele está fazendo? Será que nós realmente temos um entendimento maior do que Deus
sobre o que está acontecendo na nossa vida? Se ele é a inteligência suprema, não estaria ele de alguma forma fazendo aquilo para o nosso bem? E aí eu lembro de uma história de Chico Xavier, de uma mulher de Pedro Leopoldo, né, a cidade natal dele, Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, uma mulher que o filho dela de 3 anos saiu para passear de bicicleta com a babá, e esse filhinho de 3 anos passeando de bicicleta com a babá, ele cai, bate a cabeça. Depois de uns dias, ele começa a ter convulsões e ele vem a desencarnar. Passam 4 meses e essa mulher encontra Chico, lá em Pedro Leopoldo. E o Chico olha para ela e pergunta: tu já perdoou aquela babá? E ela, que tentava, né, seguir os ensinamentos de Cristo, diz: sim, Chico, eu perdoei. Demorei um pouquinho, mas eu consegui perdoar. E ele diz: que bom, porque tu não fez mais que a tua obrigação. O teu filho, ele tinha um aneurisma cerebral, né, uma malformação de vasos na cabeça, que ele veio trazendo coisas de outras encarnações, e ele ia desencarnar aos 3 anos de idade de qualquer forma. Era a hora dele desencarnar. Então, né, ele acabou naquele acidente de bicicleta com a babá desencarnando, mas essa era já a programação daquela criança. E será que o fato de a babá estar com aquela criança quando ela caiu da bicicleta, né, e acabou acontecendo tudo isso, será que isso não, de certa forma, abrandou a culpa que a mãe sentiria se fosse ela, no lugar da babá? Será que se ela estivesse fazendo qualquer coisa com aquela criança em casa, brincando, e a criança desencarnasse, como era a programação dela, será que não seria muito pior para ela? Essa mãe, ela teve a oportunidade de entender o que tinha acontecido com ela. Mas quantas vezes a gente não tem essa oportunidade e a gente se revolta, né? A gente quer ir contra os desígnios de Deus, a gente acha que não está certo a gente passar por aquilo. Mas muitas vezes Deus está só tirando os pedacinhos de mármore para que a gente possa chegar realmente na nossa melhor versão, né? E tudo aquilo está vindo para algum bem que em algum momento, talvez não nessa existência, talvez não na próxima, mas em algum momento a gente vai entender. E falando em programação, em resgate, né, em as coisas que a gente precisa passar, as marteladas que a vida nos dá e que Deus nos dá para nos esculpir, que a gente não se engane porque a gente não paga a dívida que a gente tem. Se a gente pagar 1/100º da dívida, já está bom. Se a gente for lembrar lá da parábola também que a gente contou no início da palestra, quando o servidor se ajoelha no chão pedindo, né, aquela dívida de 10 mil talentos, o que ele pede? Ele pede: Senhor, tenha paciência, eu vou te pagar. E o que Deus faz? O rei, né, na parábola? Não, está perdoado, está tudo bem, você está perdoado, vá e trabalhe. Como a mulher adúltera, vá e não peques mais, vá e seja bom. Isso é o que Deus nos pede para fazer. E aí, eu lembro também de 2 exemplos. Um deles é o de Alberto Nogueira. Alberto Nogueira, esse é um conto de Humberto de Campos, também psicografado por Chico. Alberto Nogueira, ele chega no mundo espiritual, ele pede para reencarnar e ele fala, né, Senhor, eu fui muito ruim na minha última existência. Eu usei da minha autoridade, eu usei dos meus recursos, eu usei do meu poder para incentivar, né, o roubo, a tomada de posse de outras pessoas. E eu acabei causando dor e sofrimento em dezenas de pessoas na minha última encarnação, por ter abusado da minha autoridade, né, por ter tirado o recurso dessas pessoas. Então, Senhor, por favor, me deixe voltar, e me deixe voltar com lepra, para que eu possa, lepra hoje hanseníase, né, mas naquela época chamavam de lepra, me deixe voltar com lepra para que eu possa chorar as minhas feridas, assim como as pessoas choraram as feridas que eu causei nelas. Senhor, me deixe ser abandonado pela minha família, para que eu possa entender a dor e o sofrimento do abandono, assim como eu fiz aquelas pessoas passarem. Senhor, se tu achar que vai ser bom para eu poder resgatar tudo aquilo que eu fiz, me faça cego, me faça com alguma deficiência no corpo, me faça pedir esmola, me faça na extrema pobreza, se isso, né, for fazer eu resgatar as minhas faltas. Por favor, Senhor. E o Senhor responde e diz, não, Alberto, tu vai voltar sim, mas tu vai voltar numa família normal,
numa família que, claro, vai ter percalços, porque todo espírito que está em aprimoramento, que está aqui na Terra, vai ter desafios, vai ter percalços, faz parte do caminho. Mas não vai ter cego, não vai ter lepra, não vai ter nenhuma deformidade, não. Tu vai ser médium, vai trabalhar na casa espírita por 30 anos. E tu vai devolver com amor ao próximo todo aquele débito que tu teve, né? Todo aquele débito que tu criou. E nesse conto, né, estão falando do Alberto Nogueira, porque a equipe espiritual vem para a Terra para ajudar alguns espíritos desencarnados, e elas vão ao centro espírita procurar o Alberto Nogueira, então, né, porque elas sabiam que ele estaria 30 anos trabalhando lá, então eles vêm com aquele espírito para que ele, como médium, ajudasse naquela libertação. Eles chegam no centro espírita e não encontram o Alberto Nogueira, olha, não está na cabine, não está na palestra, olha até na cantina, não está, né, onde é que está o Alberto Nogueira? E eles encontram o Alberto Nogueira sentado na varanda de casa lendo jornal. E aí eles chegam lá e Alberto Nogueira, com a sua mediunidade, ele diz, não, eu não vou atender, não quero ajudar ninguém aí, não trabalho mais com isso. E ali, né, os espíritos insistindo, não, mas a gente, né, veio para te pedir ajuda com a tua mediunidade. E ele, não, eu trabalhei 2 longos anos na casa espírita, cansei. Não merece um homem viver a vida, né? Não merece o homem desfrutar a vida aqui na Terra? Não quero. Esse foi Alberto Nogueira, que pediu para vir com lepra, cego, né, com deformidade, para ser abandonado, veio espírita, para trabalhar na casa espírita, e acabou, né, não conseguindo cumprir o trabalho. Talvez como aquele servidor que, sendo perdoado, saiu à rua e não conseguiu seguir o trabalho de perdoar os outros, né? E aí, quando volta, né, quando o servidor volta, aí o rei aplica a mesma régua que ele aplicou. A próxima encarnação de Alberto Nogueira a gente não sabe, só Deus para saber, né, só Deus para julgar. Mas ele teve a chance de reparar pelo trabalho. Assim também Emmanuel, que é, né, o mentor de Chico, ele contou em vários romances algumas encarnações dele. No primeiro romance que ele fotografou com encarnações dele, há 2000 anos, ele conta a história de Publius Lentulus, e logo no começo ele, como Publius Lentulus, ele sonha com uma encarnação anterior, em que ele era um tio-avô dele, né, do Publius, que era uma pessoa importante no Império Romano. E essa pessoa importante, essa encarnação prévia dele, era muito implacável com os escravos. Torturava os escravos, dava chibatada, pedia para tirar e arrancarem os olhos dos escravos quando eles não faziam aquilo que ele pedia. Ele realmente era muito cruel. E como volta Emmanuel na próxima encarnação, a gente pensa, vai voltar escravo, né? Vai voltar escravo, vai passar por tudo o que ele fez. Volta Publius Lentulus, senador romano, com esposa, boa condição social. Qual era a tarefa dele? Em algum momento ele encontraria com Jesus pessoalmente. E a tarefa dele seria espalhar a mensagem de Jesus, ajudar a levar a mensagem de Jesus naquela época por todos os povos. O Publius Lentulus encontra Jesus, aquele encontro mexe com ele, né? A gente não consegue nem imaginar o que é encontrar Jesus ali pessoalmente, encarnado. Mas ele não consegue se desprender das amarras sociais, e romano como era, imagina um romano defender naquela época o cristianismo, ele não consegue. E ele também, né, não consegue cumprir a tarefa que lhe deram de resgatar tudo aquilo que ele tinha feito pelo trabalho. E aí ele segue tanto nessa encarnação como outras encarnações, né, passando por algumas provas e expiações para que ele possa resgatar tudo aquilo que lhe deve. Sartre é um filósofo francês. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que fecha mais ou menos o que a gente está falando aqui hoje. Ele fala assim, não é sobre o que a vida faz de você, não é sobre as coisas que a vida traz para você, é sobre o que você faz com aquilo que a vida traz para você. Esse é o segredo da vida, porque a vida vai trazer coisas, a gente está aqui e a gente vai passar por desafios, todos nós vamos passar por desafios encarnados aqui que estamos, todos nós vamos passar, vamos ter pessoas que vão ter faltas com a gente, todos nós vamos sim. Mas não é sobre o que a vida traz pra gente, isso vai acontecer. É sobre o que a gente faz com aquilo que a vida trouxe pra gente. Porque a gente tem duas opções. A gente tem a opção de tentar seguir o nosso caminho, e eu não estou aqui dizendo que é fácil, eu não estou aqui dizendo que não dói, como as marteladas, né, que Michelangelo, que Deus dá na pedra bruta para conseguir chegar à estátua.
Não é que não doa, mas a gente pode escolher seguir tentando ser melhores, tentando perdoar, ou a gente pode escolher pegar a nossa algema, colocar naquela pessoa que nos fez mal e se manter acorrentada a ela. Como Pedro e Camilo, não sei por quantos anos, até que em algum momento a gente resgate. Essa é a escolha que a gente tem, de usar o perdão como forma de libertação ou de usar a ofensa para que sejamos acorrentados. Com essa reflexão, eu encerrar a palestra de hoje, agradecer a todos vocês.